Olá! Nos encontramos em mais uma celebração online, na qual desejo que vocês sintam-se bem ao nos acolher em suas casas. Este final de semana seria de encontro, de decisões e de comunhão no Sínodo do Brasil Central. Estava previsto que, de alguma forma, nossas comunidades se reinventassem para celebrar, pois ministros e ministras, bem como representantes de toda a abrangência do Sínodo, estariam reunidos em conselho e em assembleia sinodal. A pandemia tem nos feito transferir programações, ficarmos fisicamente distantes e buscarmos outras formas de proximidade. Este culto abre uma série de 4 finais de semana, onde teremos a oportunidade de intercâmbio, de conhecer e ouvir ministros e ministras que atuam no Sínodo. Esta modalidade já foi defendida por lideranças e vimos aqui a oportunidade de concretizar. Hoje, teremos a participação do pastor Sérgio Zelke, que atua na paróquia Tocantins Centro, da pastora Elfe Rebaim, que foi eleita na comunidade de Uberlândia, e do pastor Felipe Butelli, enviado à comunidade de Goiânia. Eu gostaria de saudar cada uma de vocês que nos assiste, com as palavras que achei propícias para os dias que estamos vivendo, e que nos falam de esperança. Esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce. E ela nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade passa, que o choro cessa, dando lugar à alegria. Quem tem esperança confia, e quem confia tem fé. E quando temos fé em Deus, sabemos que Ele nos sustenta com amor e misericórdia em todas as travessias de nossa vida. E é em nome deste Deus, Criador e mantenedor da vida, Deus Filho e Salvador, Deus Espírito Santo, fonte de consolo e de vigor, que aqui celebramos. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, o nosso Deus triuno, Senhor misericordioso. Como é bom saber que somos acolhidos e acolhidas, amparados e amparadas, e que nele temos vida, paz e perdão. Diante dele, podemos nos achegar assim como nós somos e abrir o nosso coração, contar-lhe tudo. Te convido para que juntos e juntas possamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos, de forma humilde e em confiança, reconhecendo nossa culpa diante de Ti, reconhecendo os nossos pecados, causados pela falta de amor, sensibilidade e indiferença ao nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor, a nossa fraqueza na fé, nossa omissão diante de situações de sofrimento. Perdoa-nos a desobediência aos Teus ensinamentos. Perdoa quando não olhamos para o nosso próximo, para o nosso mundo, a partir do Teu olhar de amor. Clamamos a Ti o perdão dos nossos pecados. Pecados estes que cometemos em palavras, ações, pensamentos e omissões. Por isso nós pedimos, perdão, Senhor, perdão. Isso nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra da graça de Deus vem do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, que nos diz: Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e deles esqueço.
Palavra da graça de Deus a todos e todas nós. Amém. Como comunidade reunida, sabemos que são muitas as pessoas, perto ou longe de nós, que sofrem a dor, tristeza, exclusão, violência, fome. Por ser fiel, Deus escuta o seu povo. Porque cremos que Deus escuta esse clamor, unamos nossas vozes a todos esses irmãos e irmãs e roguemos pela compaixão do Senhor. Cantemos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eles Oremos. Amado Senhor, te agradecemos pelo perdão que concedeste a cada um e a cada uma de nós. Te agradecemos porque ouves o clamor do teu povo, porque teu amor é presente no mundo. Agradecemos-te pela palavra que será pregada e nesse momento nós te pedimos, abençoa o ouvir e o pregar da tua palavra. Abre, Senhor, nossos corações e mentes, para que tua palavra seja ouvida, amada e crida. Que ela nos transforme e nos desperte para ações concretas do teu amor, para a missão que tu nos confiastes. Isso nós pedimos e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Olá, quero convidá-la a fazer a leitura bíblica prevista para este domingo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 8, que eu passo a ler. Jesus andava visitando todas as sinagogas e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Quero convidá-la a cantar junto o hino 508 do livro de canto da ISLB, chamado Não Há Nada. Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimentos, nem mesmo a fome ou perigos, se até seu Filho deu, por nós morreu na cruz, por que temer? Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem o mal, nem a angústia, nem sofrimentos, nem mesmo a fome ou perigos, se até seu Filho deu, por nós morreu na cruz, nada nos separará do amor de Deus. Eu gostaria de começar perguntando: como estão os teus olhos? Você tem enxergado bem? A sua visão está boa? Ela é boa? Você precisa usar óculos para fazer alguma correção nos teus olhos e na tua visão? Pessoas com algum problema de visão que precisam de uma correção a partir de uma lente, procuram um profissional, fazem os exames e assim conseguem resolver o problema de visão que elas têm. Essa visão é uma visão natural, vamos assim dizer, para as coisas que estão à nossa volta, que a gente consegue enxergar a uma média e curta distância. Quando nós precisamos olhar mais longe e focar num único ponto, então necessitamos de um auxílio, de algo que nos ajude a estender a visão para olhar mais para longe. Mas ao mesmo tempo, nós também perdemos essa visão próxima, porque nós focamos num único lugar e acabamos não enxergando aquilo que está ao nosso redor. Mas por que eu quero falar de lentes a partir de um texto do Evangelho que nem tem a ideia de falar disso? O que o Evangelho de Mateus relata a partir da história que Jesus nos dá testemunho aqui
fala de visualizar algo. Jesus Cristo, após o famoso Sermão do Monte, inicia uma caminhada com ensinamentos, em que ele também conversa com as pessoas, vai ao encontro delas, e o Evangelho nos diz que Jesus fazia muitos milagres. Enquanto ele então ia pelas cidades andando e visitando e conhecendo pessoas, o trecho do Evangelho de hoje nos diz que, em meio a essa ação de Jesus de andar pelas cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, mas não só fazia isso, ele também observava. Percebemos que Jesus tinha um grande ativismo. Jesus, de fato, não só discursava, como a gente começa lendo o Sermão do Monte, mas logo após esse bloco de ensino, Jesus inicia uma caminhada prática de ação concreta. E no versículo 36, nos é dito que Jesus, nesse andar, olha e observa o povo, as pessoas. E aqui o texto nos diz que ele olha para a multidão, e no olhar para a multidão, Jesus tem uma reação. Essa reação é causada pelo que ele enxerga. E Jesus olha para aquelas pessoas que estavam seguindo ele, acompanhando ele, ou somente como curiosas. E ao ver essas multidões, o texto nos diz que Jesus teve um sentimento. E Jesus teve pena das pessoas. Ou, como outras traduções bíblicas, Jesus se compadeceu da multidão. Mas por que, afinal de contas, Jesus se compadece dessas pessoas? O texto nos diz que Jesus olha para essas pessoas e vê que elas são como ovelhas sem pastor, como ovelhas sem orientação, exaustas e aflitas. Além de uma forma concreta, Jesus olha e vê a questão do coração e da fé de cada uma daquelas pessoas. Eu quero descrever aqui, de forma especial, o sentimento de Jesus. Como Jesus estava se sentindo ao olhar e ver aquelas pessoas. A palavra contida no texto grego se refere a um sentimento que mexe com as entranhas. Ou seja, quando Jesus olha para aquela multidão, Jesus é incomodado ao ponto de que ele sente nas suas vísceras algo brotar, que faz com que ele tenha essa compaixão. Aqui eu posso pensar em qualquer outro sentimento forte. A própria raiva também, por exemplo, pode despertar em nós sentimentos no corpo, ao ponto de que pessoas começam a suar, começam a ficar vermelhas, elas sentem um calor subindo, como algumas pessoas se referem à raiva. No caso de Jesus, quando ele se compadece, é como viesse sobre ele um sentimento que fizesse com que tudo que está lá dentro se movimente, se esprema, mostrando que é um sinal de importância profunda com aquilo que ele está vendo. O olhar de Jesus é de misericórdia, de compaixão por aquelas pessoas. É um olhar com a lente de Deus. É um olhar que vai ao encontro das pessoas. É um olhar que enxerga e vê o ser humano. A partir do olhar de Jesus, há uma mudança. Não é algo que só mexe com as entranhas de Jesus, mas quando Jesus olha de forma misericordiosa, com compaixão, isso faz com que Jesus tome algumas atitudes que se seguem no texto. E aqui eu quero, antes de continuar a falar do próprio texto, me referir ao uso dessa mesma palavra, compaixão, em outros textos bíblicos nos evangelhos. O evangelho de Mateus e Lucas, de forma especial, usam exatamente a mesma palavra.
E essa palavra, ela é usada tanto para descrever o sentimento do próprio Jesus, como em outros momentos descreve o sentimento de algum personagem de alguma das parábolas de Jesus. Se continuarmos a ler o texto de Mateus, no capítulo 14, versículo 14, nós vemos que Jesus de novo sente compaixão, ele tem pena, e isso faz com que a ação de Jesus seja a multiplicação dos pães e dos peixes. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13, esta mesma palavra aparece no contexto em que Jesus vê uma senhora, uma viúva, que estava indo sepultar o seu único filho. A história é conhecida como a viúva de Naim. E essa compaixão de Jesus o leva a ressuscitar aquele filho da viúva. Mas também em duas parábolas, Jesus atribui esse mesmo sentimento, usando essa mesma palavra grega para descrever o que os seus personagens estavam sentindo. Em Lucas capítulo 10, versículo 33, a mesma palavra aparece, e é no contexto da parábola do bom samaritano. Ao ver aquela pessoa agredida, maltratada e caída na beira da estrada, ele se compadece dela e vai e faz tudo o que é possível para ajudá-la, dedicando assim seu tempo, seus recursos e também o seu amor para salvar aquele homem. E por fim, outro exemplo que podemos aqui dar é também do Evangelho de Lucas, capítulo 15, no verso 20, a mesma palavra grega aparece atribuída ao pai, quando vê o seu filho que ele esperava, o filho pródigo, voltando. Este pai olha para o seu filho com o mesmo sentimento descrito aqui pelo texto bíblico de Mateus, que Jesus tem para com o povo. Eu chamo nossa atenção para o fato de que todas as vezes em que esse olhar de compaixão, de pena aparece, esta palavra sempre está relacionada a ver, sentir e agir. Agir de alguma forma para que aquele sentimento que surgiu seja correspondido. E esse sentimento, ele muda a realidade daquilo que foi visto, ou daquelas pessoas que foram vistas, que foram enxergadas. É como trocar a lente dos óculos. Então, se eu esbarrava nas coisas, eu já não esbarro mais. Se eu tropeçava porque eu não enxergava direito, agora eu não tropeço mais. E se eu machucava a mim mesmo ou outras pessoas por não enxergar bem, agora eu passo a não fazer mais isso. Quero voltar então à imagem do óculos, dessa lente. Eu usei intencionalmente porque Jesus aqui ele não vê por meio de uma lente ou por meio de um binóculo que é usado para enxergar longe, como uma lente de aumento, que busca focar não o próximo que está diante de mim, mas aquilo que está distante. Jesus aqui neste texto, ele olha e ele enxerga as pessoas próximas dele. Jesus não vê além das multidões. Jesus vê aquelas pessoas que estão na frente dele. Aquelas pessoas que ele tem possibilidade de ir ao encontro. Jesus aqui não está imaginando um povo, não está pensando em pessoas que ele ouviu falar. Não, Jesus está exatamente olhando e se compadecendo daquela multidão que estava diante dele, acessível a ele. Neste tempo de pandemia, temos a oportunidade de enxergarmos mais as pessoas que estão próximas de nós, que muitas vezes estão isoladas conosco. Nossos cônjuges, nossos filhos, nossos netos, pessoas próximas. Quem precisa ir trabalhar também ainda convive com os seus colegas de trabalho. A fé neste período de isolamento
nos faz ver e olhar as pessoas. Muitas pessoas próximas a nós precisam desabafar, precisam conversar, precisam ver alguém. Talvez porque estão sobrecarregadas com angústias e aflições que foram se acumulando durante o dia, durante a semana ou nos últimos tempos. O seu ouvido talvez é aquilo que as pessoas precisam neste momento. Os filhos precisam de alguém para ajudá-los nas suas tarefas, nos seus trabalhos escolares, se eles ainda estudam e também se as escolas ainda estão fazendo, por exemplo, aulas virtuais. Talvez todos precisem de um convite para se sentarem à mesa e fazerem uma refeição juntos, como família. Ou outros ainda precisam de um convite, mesmo estando na mesma casa, para sentarem diante de um computador ou de uma TV para assistirem este momento de celebração e outros momentos de reflexão a partir da palavra. Talvez outras pessoas que não morem com você, mas que esperam a sua ligação. Quantas vezes já não te passou pela cabeça e te despertou um sentimento: poxa, faz tanto tempo que eu não falo com tal pessoa, ou eu não vejo fulano, fulana, estou com saudade. Quando este sentimento vier, não o deixe apagar, mas use esse sentimento como motivação para dar um oi, um alô por telefone, mandar uma mensagem de texto e dizer: lembrei de você, estou com saudade. É o olhar da fé que nos faz enxergar o mundo ao nosso redor. O que o olhar da fé te faz ver? Quando você olha para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta, o que você vê, o que você enxerga e sente? Quem são essas pessoas que você enxerga e que você tem algum sentimento de compaixão e que você poderia, que você pode e tem condições de ajudar? Talvez nós precisemos tirar o binóculos, tirar aquela lente que muitas vezes nos faz olhar somente o macro, somente enxergar alguns pontos que são talvez distantes para nós e que nós podemos com toda certeza orar por eles. Mas quais são aqueles pontos que nós enxergamos ao nosso lado? O que nos traz sentimentos que nos movem em direção a outra pessoa? Olhe à sua volta, enxergue as pessoas que estão ao teu lado. E quando você enxergar essas pessoas e sentir misericórdia delas, não deixe de agir, não deixe de orar por elas, não deixe de ir ao encontro delas. Se você olhar em volta e no isolamento não encontrar ninguém, mas na sua memória alguma pessoa vier ao seu encontro, ou até mesmo o teu sentimento te fazer lembrar de alguém, não perca a oportunidade de, no mínimo, ligar para essa pessoa, de mostrar que você se importa com ela, que você cuida dela, que você ama ela. Por isso, deixe que a tua visão, que a ocasião, revele a pessoa cristã que você é, que está em ti. Amém. O apóstolo Paulo assim nos diz na carta aos Romanos, capítulo 8: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desta forma, nós queremos, neste momento, orar pelas famílias enlutadas em nosso sínodo, lembrando da família de Onildo Turquete, pai do Nilceu, da nossa comunidade aqui em Goiânia, de Alexânia, que faleceu aos 84 anos em Jaguari.
no Rio Grande do Sul. Seu Onildo deixou viúva a esposa Delair, deixou enlutados 7 irmãos, 2 filhos, 6 netos e 4 bisnetos. Também queremos lembrar da família de Diogo Marcos, falecido aos 37 anos. Seu pai Alceu e Marlene ficam enlutados, bem como sua esposa Débora, filho Henrico. De Cabeceiras, Goiás, deixando também família enlutada em Santa Juliana. Também queremos nos lembrar da família de Vicente das Chagas, que faleceu no dia 5 de junho, em Panambi, no Rio Grande do Sul, vítima de câncer, deixando enlutada família e amigos. Também lembramos em oração da família de José Ricardo Silva, de Palmas, no Tocantins, que deixou enlutada Jociene, Ricardo, Michele, Cristiano e Valentina. Por fim, lembramos ainda de Vilmar Arsênio Ferreira, falecido no dia 22 de maio, deixando enlutadas família e amigos. Assim como a ESLB, nós também queremos orar pelas famílias enlutadas, vítimas do coronavírus, Covid-19, que hoje no Brasil já passam de 40 mil mortes. Cada morte é um lamento, cada vida perdida é irreparável. Por isso nós nos lembramos em solidariedade destas famílias enlutadas. Queremos pedir por saúde e por recuperação, em especial para José Aurélio Schnorr, que se acidentou no Rio Grande do Sul e está agora hospitalizado, pelo que eu saiba está na UTI. Nós queremos colocá-lo em oração e sua família, pedindo por saúde e restabelecimento. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos porque em Jesus Cristo Tu nos recordas de que não há nada que possa nos separar do Teu amor, nem a morte, nem nenhum dos males deste mundo. Assim nós queremos colocar em Tuas mãos as famílias enlutadas. Nós confiamos na Tua bondade, no Teu amor e sabemos que Tu recebes a cada um destes Teus filhos e filhas nos Teus braços com amor, para que vivam na comunhão do Teu reino, na paz eterna. Nós te pedimos pelas famílias que sofrem a dor da perda, a saudade, que Tu possas transformar esta saudade, este lamento, em boas recordações e boas memórias. Acalenta os corações, dá força para os familiares passarem pelo período de luto e que possam transformar esta dor em uma boa memória de vida e de convívio amoroso com aqueles que se foram. Nós te pedimos também pela saúde do seu José Aurélio, em especial, e também de todas as pessoas que padecem de doença neste tempo de pandemia. Te pedimos pelas pessoas que estão em casa, isoladas, que estão padecendo pela depressão, pela tristeza, pelo abandono, pela falta de perspectiva. Dá, Senhor, bom ânimo, esperança e confiança para que possam passar por este período de dificuldade, caminhando no caminho da fé e da esperança. Nós também te pedimos por todas aquelas pessoas que precisam se expor aos riscos e trabalhar para nos atender como sociedade, os profissionais da área da saúde, aqueles que trabalham para o abastecimento da nossa sociedade. Te pedimos por todas as pessoas que não podem manter neste tempo o isolamento, dá que possam ficar em segurança e sob a Tua bênção. Assim nós queremos
pedir por todas as pessoas que precisam e colocá-las em tuas mãos, confiantes de que tu és bondoso e acolhes quando nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, através da oração que ele nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos agora cantar, antes do momento da bênção, o hino 288 do livro de canto da Igreja, Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Ao nos despedirmos desta celebração, deixo com vocês palavras de bênção. Bênção que nos diz: Vem, Príncipe da Paz, e conduze-nos pelo caminho do entendimento. Vem, Príncipe da Paz, e preenche nossas mentes e corações com amor e solidariedade. Vem, Príncipe da Paz, e ensina-nos a viver da tua paz, do teu amor e da tua esperança. Vem, Príncipe da Paz, e que o nosso amanhã seja mais pleno de alegria, de paz, de entendimento entre nós e entre os povos em todo o mundo. Que assim vos abençoe o Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.